Oi pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais um episódio do Identidade. Hoje a gente recebe o Danilo Nunes. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Carol. É estranho, na É verdade. Eu sempre estranho. estou atrás da câmera, eu sempre estou atrás da mesa de som. Hoje estou na frente. Mas é pra isso que existe o Identidade, pra todo mundo te conhecer. Tá bom, tá ok. Bom, pra quem não sabe, conhece o Danilo só da rádio, lá dos estúdios de áudio. Quem é o Danilo aqui na Fapcom? Como que o Danilo chegou na Fapcom? Caramba, como o Danilo chegou na Fapcom. Eu vim para a Fapcom em 2007. Eu sou da terceira turma da faculdade. Eu cheguei aqui a partir do... Porque o curso, antigamente, quando a Fapcom começou, o curso era anual. E teve um hiato, a turma entrou em 2006, teve um hiato no segundo semestre, e aí depois reiniciaram as turmas semestrais, como continua até hoje. E eu entrei no segundo semestre de 2007. E eu sempre quis fazer jornalismo. Na verdade, eu sempre quis fazer comunicação, mas eu sempre quis fazer jornalismo. E eu conheci a Fapcom por causa da minha ligação com a igreja. Eu participo em comunidade, eu sou católico, e eu conheci a Fapcom até mesmo antes de todos os estudantes conhecerem. Eu sou um dos poucos que vi, lembro, aliás, do anúncio que a Fapcom fez na televisão, o primeiro anúncio que a Fapcom fez. E aí eu procurei saber como fazer para ingressar na faculdade, para ingressar na Fapcom. Prestei Enem, prestei ProUni e ingressei como bolsista em 2007, no segundo semestre de 2007. Daí para frente eu não parei mais. Eu fui seguindo, fui estudando e me formei em 2011, no primeiro semestre de 2011. Como é que foi ser aluno da Fapcom, passar pela Fapcom como aluno, essa experiência de jornalismo? Como é que foi o seu curso para você? Olha, foi uma experiência muito bacana, porque como nós éramos as primeiras turmas, a gente acompanhou muito o processo vamos dizer assim, de experiência da Fapcom, de como preparar os alunos para o mercado, né? A excelência que a Fapcom tem hoje, ela só foi alcançada porque ela experimentou muito no começo e experimentou muito com a gente. Não no sentido negativo, mas no sentido de o que é melhor para preparar esse aluno para o mercado de trabalho. O meu curso foi muito bom, meu curso de jornalismo foi sensacional, eu tive professores realmente que são meus amigos até hoje, são colegas até hoje e que me marcaram. Muito do que eu aplico hoje na minha profissão eu aprendi nos bancos da faculdade. E foi um curso que superou as minhas expectativas, porque a visão que eu tinha do jornalismo era uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais antiga, né? E eu acompanhei o processo vamos dizer assim, de digitalização, né? A internet estava começando a avançar um pouco mais no Brasil, estava começando a ampliar mais os seus horizontes, os seus espaços, e aí começou a ser uma realidade o blog, que era uma coisa pequena, uma coisa banal, uma coisa que apenas adolescente poderia usar, enfim, e se levou como uma ferramenta de jornalismo, né? E eu participei desse processo de entrada da internet no jornalismo, pelo menos aqui na Fapcom. E para mim foi uma experiência muito válida, muito boa, muito do que eu sei de jornalismo na internet eu aprendi aqui na Fapcom, afora o que eu aprendi com rádio, com televisão, revista, jornal impresso. Foi realmente excelente e eu guardo as melhores recordações do meu curso de jornalismo aqui. Bom, antes de vir trabalhar na Fapcom, quais outros lugares você trabalhou? Olha, eu já fiz bastante coisa. Eu já fiz bastante coisa. Eu já fiz bijuteria para vender. Vamos dizer assim, um artesão. Já fiz revista. Eu fazia revista, uma revistinha para crianças. Eu vendia em porta de escola. Eu ia para a porta da escola vender. Eu mesmo editava, diagramava, tirava xerox. Era xerox, não tinha impressão. A impressora era muito cara.
Eu tive experiências com rádio, fiz uma oficina de rádio, trabalhei em rádios comunitárias, inclusive eu nunca vou me esquecer, foi uma rádio que eu trabalhei, né, ela ficava na torre de uma igreja, era muito engraçado, e era uma experiência muito enriquecedora, porque ela me trouxe muito do repertório que eu tenho, principalmente de músicas antigas. Era de ouro do rádio, eu aprendi muito nessa época. Então, Dalva de Oliveira, Carmen Miranda, Isaurinha Garcia, Francisco Petrônio, esse pessoal mais das antigas, nossa, eu ouvi muito e toquei muito. Era um público bem restrito, era um programa dessas músicas mais antigas. E aprendi muito nessa época. Então, fiz telemarketing, fiz várias coisas. Fiz figuração, fui figurante em novela, em novela mexicana não, porque foi produzido no Brasil, mas com texto mexicano. Eu fiz Os Ricos Também Choram. É muito engraçado lembrar dessas coisas. Lá no SBT, então eu tive várias experiências, trabalhei em várias coisas até chegar aqui na Fapcom. E como é que foi começar a trabalhar na Fapcom sendo aluno? Ser aluno? Quando eu vim para a Fapcom, como aluno, eu fiz a visita monitorada. E aí, a Karina Bandec, que trabalhava aqui, ela fez a visita comigo nesse setor. E ela foi apresentando tal, e eu fui olhando, cara, que legal. E os equipamentos eram de última geração, modernos, a Fapcom sempre teve essa preocupação com tecnologia. E o estúdio já naquela época era muito vistoso, era muito bonito, né? Enchia muito os olhos. E eu me lembro que num dado momento da visita, falaram, aqui tem estágios, os alunos trabalham aqui, tem um programa de televisão que acontece aqui. Opa, é aí que eu vou ficar aqui. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí alguns meses depois, em 2007 ainda, lá por volta de setembro, foi mais ou menos isso, setembro, outubro, mas setembro é a minha certeza. Eu desci. Naquela época, o coordenador dos estúdios ele não tinha uma sala, ele ficava aqui, nesse local. E eu entrei por aquela porta ali e eu não o conhecia, foi o primeiro contato que eu tive com ele. E eu perguntei, escuta, eu sei que aqui tem programa de televisão que é feito, vocês precisam de alguém para trabalhar e tudo mais, eu já queria vaga de trabalho. Ele falou, olha, trabalho não tem, vaga de emprego não tem, mas você pode vir aqui aprender e tal. Beleza. E assim foi. Aí eu comecei a vir nos programas de televisão que a Fapcom cedia o espaço para as emissoras de televisão, para uma emissora de televisão. E eu entrei aqui como operador de GC, que é o letreirinho que aparece aqui embaixo. Então, eu entrei fazendo isso, aqui como voluntário aqui no estúdio. E como é que você chegou para fazer áudio? Como que você foi para o estúdio de áudio? Depois desse período de voluntário, eu fiquei de setembro até fevereiro como voluntário. E aí abriu a vaga para estágio. Eu me candidatei, fiz a entrevista e passei. Fiquei como estagiário de 2008 até 2010. Nessa época, eu passei por todos os setores, porque a gente era treinado em todos os estúdios aqui do setor. A gente passava por aqui pelo vídeo, câmera, GC, corte, iluminação, cenografia, aí ia para fotografia, a gente começava pela fotografia. Câmera, ajudava os professores a montar as aulas, montei aula de vários professores, aprendi muito nessa época, preparar flash, essas coisas. Depois ia para pós-produção, para edição, para as ilhas de edição, editar vídeo, jornalismo, editei muito jornalismo, editei muito TCC. E aí eu fui pro áudio. O áudio foi no final. Foi no final dessa passagem toda, eu fui para lá. Foi uma coisa muito curiosa. A Karina Bandec, que fazia as visitas, ela era quem responsável pelo áudio naquela época aqui, à noite. E ela foi fazer pós-graduação. Ela foi fazer pós-graduação na USP. E ela precisava das quartas e das segundas e das quartas-feiras. E nas segundas e nas quartas tinha uma aula no áudio que era uma aula imprescindível, que não poderia ser cancelada. Até porque ela ficaria muito tempo fora. Aí eu falei, não,
se você quiser, eu fico lá, eu conduzo as aulas e vamos embora. E você vai lá fazer seu curso. Beleza, ela conversou com a direção liberou e eu fiquei lá atendendo as aulas. Não foi fácil no começo, mas como eu já tinha alguma experiência, eu já tinha tido oficinas, já tinha feito alguns cursos, algumas coisas com relação ao áudio, e já mexia com isso, então o complicado, na verdade, foi aprender só o software, que era novidade para mim. Mas aí depois a gente foi tirando com mais facilidade ao longo das aulas e com o decorrer do tempo. E aí eu fui ficando e lá fiquei. E é o que você gosta mesmo, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu curto vídeo, eu curto o corte de câmeras, mas o áudio para mim é minha paixão. Eu gosto muito de rádio, eu ouço rádio, acho o rádio um veículo mágico até hoje, embora ele seja, como eu costumo brincar, dos veículos de comunicação, eu acho que ele é o primo pobre dos veículos todos, mas ele é o mais ágil, ele é o mais rápido, né, para informar, até porque você não necessita de grandes tecnologias, e hoje em dia as tecnologias, muito pelo contrário, ajudam o rádio a ser esse veículo ágil e instantâneo. E eu acredito muito nisso, nessa magia do rádio. Eu ouvi muito rádio quando era criança. Embora eu assistisse muita televisão e achasse que o meu caminho era na TV, o rádio sempre fez parte. Eu ouvia Eli Correia, eu ouvia Paulo Lopes, eu ouvia Panorama Esportivo na Rádio Globo, ouvia Osmar Santos na Rádio Globo quando eu era muito moleque. Eu lembro da minha mãe ouvindo um locutor que, eu não sei se ele é deputado ainda, mas chamado Afanásio Jazade. Rapaz, ela ouvia que ele tinha uma voz potente, uma coisa que assustava, sabe? E o Gil Gomes, né, que fez Aqui Agora e tudo mais, ela também ouvia no rádio. Que saudade de você pelo Eli Correia também, que tinha aquelas histórias tenebrosas. Eu gostava muito daquilo, achava muito legal. E é a minha paixão, é o que eu curto mesmo, é o áudio, não tem jeito. Porque você faz muita coisa através do rádio e muita coisa nasceu do rádio, a própria televisão nasceu do rádio. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com áudio e de estar à frente de um veículo de áudio, de um veículo de rádio, né? Porque é o que eu sempre, internamente, sem saber, é o que eu sempre quis, né? E é o que me apaixona mesmo. Você disse que o rádio seria o primo pobre da comunicação. Como que você enxerga a profissão no rádio hoje? Olha, é uma profissão apaixonante. É uma profissão que realmente quando você é envolvido, você é seduzido por ela, você não quer mais largar. É difícil. O mercado de trabalho, no geral, para a comunicação está muito difícil. Mas eu acho que quando você tem uma meta, tem um foco, e você é obstinado, você é determinado, você consegue alcançar. Eu acredito que mesmo no mercado de áudio, talvez no mercado de emissoras mesmo, esse de broadcasting, realmente seja mais difícil. Porque é muito fechado, realmente está difícil para abrir espaço, porque está difícil para gerar emprego, está complicada mesmo a situação no nosso país neste momento. Mas eu acho que sempre há oportunidades, hoje há internet para isso, né? Você tem a possibilidade de fazer uma web rádio, você tem a possibilidade de ser ouvido no mundo inteiro, você tem a possibilidade de, através de um canal do YouTube, você produzir alguma coisa de áudio. Eu acho que há meios para você driblar o mercado convencional, né, as emissoras de rádio, e você fazer áudio da melhor maneira possível, da maneira que você gosta. Né? Porque hoje você não precisa, por exemplo, ter o padrãozinho de rádio para poder trabalhar. Você pode ter o seu estilo, ter a forma como você quer se comunicar com as pessoas e fazer isso via internet e ter público. Né? Então, eu acredito que a internet hoje é um caminho para você encontrar as soluções para a sua carreira profissional e até, quem sabe, muitas pessoas saíram da internet e foram ou para a televisão, ou para o rádio, ou para a música, enfim, encontrar o seu caminho nos meios tradicionais. Mas eu acho que
O primo pobre a qual eu me refiro é porque sempre ele foi relegado pelo mercado publicitário. Né? O mercado publicitário sempre relegou o rádio, as verbas publicitárias menores são do rádio. Né? Mas eu acho que a coisa vira quando você tem um produto legal, quando você tem uma ideia legal, quando você tem uma sacada, entendeu? Fazer alguma coisa diferente, inovadora, você tem talento para isso. Então eu acho que quando você tem talento, você gosta, tem paixão e determinação, você consegue encontrar o seu caminho, o seu espaço. Você acha que versatilidade nesse sentido ajuda bastante? Porque, por exemplo, você é jornalista e foi para sonoplastia. Sim. Hoje eu acho inconcebível um profissional de comunicação que ele não seja multimídia. Acho que o profissional de comunicação ele precisa dominar o maior número de áreas possível. Não dá para um radialista, por exemplo, ele ficar só apertando o botão, como era o pensamento de antigamente. Ele tem que manjar de roteiro, ele tem que manjar eventualmente de lauda, eventualmente de texto jornalístico, de como escrever para um radiojornal, para um telejornal, eventualmente. Claro que não vai ser o caso, as grandes emissoras não vão contratar um radialista para poder fazer um jornal, mas ele precisa ter esse conhecimento, é importante para ele. Assim como para o jornalista, ele não basta apenas saber escrever, não basta apenas ele saber redigir. Eu acho que ele precisa conhecer das mídias eletrônicas, ele precisa saber editar um vídeo, minimamente, ele precisa saber editar um áudio, precisa saber ouvir, ter uma noção de qualidade de áudio, uma noção de qualidade de vídeo, até porque uma câmera está no celular, um microfone, um gravador estão no celular, você pode entrar ao vivo em qualquer emissora de televisão ou de rádio através de um celular. Então hoje, na minha opinião, é inconcebível que, especialmente no caso do jornalista, ele seja um profissional limitado apenas a escrever textos. Não, eu sou jornalista, vou escrever apenas para revista, para jornal. Não, ele precisa ter essa consciência de que ele pode entrar ao vivo e falar com uma câmera, ele pode pegar um microfone e entrar ao vivo numa rádio e ter essa noção de que precisa conversar e comunicar em diversas plataformas, em diversas mídias. Essa é a minha opinião. Hoje não dá mais para ser aquela coisa quadradinha. Precisa... Como fala a Larissa no comercial da Fapcom, precisa sair da caixinha. Bom, voltando aqui para a Fapcom, então, como que é a sua relação com os alunos há quase 10 anos, praticamente, aqui nos estúdios, que você já recebeu várias e várias turmas, editando vários trabalhos, enfim. Como que é a relação com eles? Cara, é muito legal. É uma relação, assim, que é uma outra paixão minha, que é a questão de lidar com educação, de lidar com a realização do sonho de alguém. Quando o aluno vem para a Fapcom, ele vem com um sonho. Ele vem com um sonho de se formar radialista, de se formar jornalista, de se formar relações públicas, de se formar publicitário. E a gente passa por esse sonho. A gente aqui do estúdio, uma hora ou outra, mais ou menos, a gente vai passar por esse sonho. Né? A gente vai passar pela construção disso. E para mim é algo enriquecedor demais, porque embora o aluno pense que a gente tem mais a ensinar do que a aprender, é muito pelo contrário. A gente aprende muito com o aluno. A gente aprende, por exemplo, o que tá em alta, o que eles estão mais assistindo, o que estão mais ouvindo, se estão ouvindo rádio, se não estão ouvindo rádio, se tem conhecimento da mídia, se tem conhecimento da televisão, do que rola em televisão, de formatos, séries, enfim, essas coisas todas. Meu relacionamento é muito bacana porque, como eu já fui aluno, além de aprender nesse sentido, a gente acaba meio que sendo psicólogo dos alunos. Porque eles vêm com a gente, eles vêm pra gente e sabem que nós somos alunos, e aí perguntam como é que era na sua época, nossa, eu tô passando por isso, por aquilo. Quantas vezes aluno lá no estúdio vira pra mim e fala assim, nossa, eu tô passando por isso, por aquilo, o professor tal, a nota, o sistema e tudo mais. A gente, não, calma, a gente meio que funciona como psicólogo. Eles desabafam muita coisa com a gente, né? E é muito gostoso essa relação é muito boa, né? Porque a gente não tem uma distância, digamos assim, hierárquica, né? Uma distância de superioridade. Existe um tratamento de igualdade, um respeito profissional, porque eu trato todos os alunos, nós todos do setor, tratamos os alunos como profissionais que serão, e a gente, na verdade, busca
ter um diálogo de igual para igual. Até porque a faixa etária não difere muito, não é muito diferente, não é muito longe. E a gente consegue manter um bom relacionamento. Tanto que eu tenho vários alunos aí que hoje estão na área, estão trabalhando em veículos de comunicação e que eu tenho contato no Facebook, conversam comigo e eventualmente vêm visitar a gente, aí lembram, lembra disso, lembra daquilo, tal, e lembra com carinho. Isso é muito bom. E marcar a história dessas pessoas é algo que não tem preço. Você ser lembrado, como, puxa vida, eu passei por isso, você me ajudou, é algo que realmente não tem preço. A gente não faz isso justamente para ter essa vanglória, essa coisa de se enaltecer, mas a gente faz isso para a pessoa crescer. E isso não tem preço, é muito legal. Bom, agora o desafio também aqui, o seu novo desafio é os programas da Fapcom TV, que você está aí por trás de todos. Pois e também os da rádio, que a partir desde o ano passado tem os programas ao vivo, enfim. Como é que foi de lá para cá esse desafio de fazer programa ao vivo, desse desafio que era novo para todo mundo? E novo para mim também, né? Novo aqui na faculdade. A rádio ela vai completar 3 anos. Agora em 2017 ela completa 3 anos. E o primeiro ano dela foi basicamente de programas gravados. Só a partir do segundo ano é que houve a produção de programas ao vivo. E a gente queria muito ter a produção ao vivo, porque a produção ao vivo faz o aluno aprender muito. O estagiário da rádio aprende muito fazendo produção ao vivo. Principalmente a questão de improviso, a questão de time, de controle de tempo. E o primeiro programa ao vivo foi o Falta, o primeiro programa com continuidade, né, semanal, foi o Falta de quarta, que na época era a Falta de terça. E aí foram produzidos outros programas, foram criados outros programas para a rádio, para essa produção ao vivo. E depois surgiu a TV. Eu acho até hoje uma experiência muito enriquecedora para todo mundo, inclusive para mim. Mesmo já tendo passado, nós já estamos na segunda turma que está produzindo programas ao vivo, mesmo tendo passado aliás, a terceira turma, né? A terceira geração já dessa leva de programas ao vivo, a gente já está com eles na rádio e agora na TV. É algo enriquecedor demais, porque dá ao aluno e dá a nós também um time muito grande, uma percepção muito grande e um poder de improviso muito importante. Não que a gente seja contra o roteiro, de forma alguma. Todos os programas têm roteiro, são todos espelhados, têm a ordem a ser seguida. Mas essa coisa do improviso, essa coisa de você ter que dar informação, de você precisar se virar ali na hora, eu tenho um entrevistado e agora ele não aparece, como é que eu faço? Se vira, o programa tem que estar no ar. O roteiro não acabou, essa eu me lembro muito claramente, o primeiro programa ao vivo da rádio. O primeiro programa ao vivo da rádio foi o programa de aniversário. Ia entrar 3 horas, 3 da tarde. E a equipe desceu 5 para as 3. Não desceram, o roteiro estava sendo impresso e eles correndo para vir para cá, esbaforidos. Aí eu só vejo o neguinho correndo, vindo escada abaixo aqui e tal, para descer, para chegar pro estúdio e ir pro ar. E foi pro ar 3 horas, pontualmente. Nossa, no Panorama, no jornal, a gente já teve várias coisas. Convidado, aconteceu há pouco tempo, o convidado não chegava. São Paulo é assim, né? A gente enrolando e tacava comercial, tacava alguma coisa e até o convidado chegar. Falta de quarta, também já aconteceu várias coisas ao vivo. Os micos do Rafa, que ele tem que se sair, que são ótimos, entram pra história. Enfim, são experiências muito boas. Eu tenho que falar aqui que essa experiência foi proporcionada graças à direção do Fernando. O professor Fernando Mariano, que é o diretor artístico da rádio e da TV, que investiu nessa área do ao vivo, na produção ao vivo, que é muito importante, né, para que o aluno aprenda. É claro que um produto bem editado, bem finalizado é ótimo, mas
o ao vivo é necessário, porque muitas vezes o aluno vai encarar no dia a dia o ao vivo. E aí como é que segura a experiência? Como é que segura o rojão? Né? Então é uma experiência enriquecedora para todos, sem dúvida. Bom, obrigada, Danilo, pela sua participação aqui no Identidade. Eu que agradeço. Eu agradeço a experiência de quase um ano com você aqui na rádio e agora também na TV. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e assim, é bacana a gente ver mais uma jornalista saindo daqui preparada, como tantos outros que saem daqui da Fapcom, mas que foi preparada aqui de perto por nós aqui do estúdio e aqui da rádio, da TV, e que está preparada aí para enfrentar rádio ao vivo, TV ao vivo e que tenho certeza vai ser uma brilhante profissional. Disso não tenho a menor dúvida. Obrigada. Bom, esse foi mais um Identidade. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.